de pensamento elevado ao mais alto, vamos pedir a Jesus sabedoria, clareza de ideias, para que nos recursos da prece entremos em sintonia com nós mesmos, refugiando no nosso interior, alcançando a nossa luz. Que a nossa luz chegue ao Mestre Jesus, através dos ceareiros divinos que trabalham conosco na jornada terrena, nossos benfeitores amigos, que nos dão amparo e sustentação à medida que nós vamos caminhando. Que o Evangelho de hoje traga para nós a oportunidade e todos os recursos, não só de trabalho para a limpeza da nossa casa, de refazimento do campo vibracional do nosso lar, mas que o Evangelho traga também para nós a oportunidade de estudo, de evangelização do Espírito, para que nós, amparados por Jesus, alcancemos a luz necessária a cada um de nós no processo contínuo de trabalho para adiantamento moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, por mais este culto iluminativo do Evangelho no lar. E prosseguindo com os estudos da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 147. Refugia-te em paz. Abaixo, uma epístola presente no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Diz assim: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Abaixo, em suas considerações, Emmanuel nos convida à reflexão sobre a administração da nossa vida enquanto almas encarnadas. E assim prossegue o amigo. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espontaneamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia, como acontecia
nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanecem no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao seu cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade real, a que o Senhor te destinou. Emmanuel, em suas considerações sobre a Epístola de Marcos, ele nos chama a atenção sobre a maneira mecânica que a humanidade vem administrando a vida transitória. Colocamos a nossa vida no automatismo, trabalhamos em volta apenas dos nossos interesses materiais, deixando de lado a importância de trabalhar para manter em harmonia o interior com o exterior. Fechamos a porta para o cuidado necessário com o nosso interior, para aquilo que verdadeiramente importa a cada um de nós, enquanto almas encarnadas na Terra. Quando nós descemos à Terra, nós descemos com a missão de trabalhar para cumprir com a missão de resgatar os débitos passados, de colocar em sintonia, harmonia e equilíbrio o interior com o exterior. E quantos de nós desencarnamos sem atingir essa capacidade de trabalho voltado ao processo contínuo de evolução e autoiluminação do espírito? Estamos todos ligados no automatismo, buscando sempre as facilidades que atendam os nossos interesses e as nossas necessidades materiais. Como diz Emmanuel, muitas vezes comemos sem aperceber o que estamos comendo. Alimentamos apenas o organismo físico e deixamos o espírito perecer de fome do conhecimento, de fome da luz necessária ao adiantamento
do campo moral e espiritual. A humanidade evolui a passos largos no que se refere à intelectualidade, à ciência e à tecnologia, que vem dominando todos os setores do trabalho com a automação. Desta forma, dispensando o trabalho que antes demandava o esforço humano. Isso gera novamente o desequilíbrio psíquico, social e emocional da humanidade, que aflita vem deixando de lado mais uma vez a missão de trabalhar para a evolução também do campo moral e espiritual. As políticas públicas de saúde e assistência social avançam no campo da assistência para atender a demanda sem fim dos que buscam de forma imediata o alívio dos sintomas, mas se recusam ir a fundo para tratar a causa. A humanidade se torna cada vez mais distante daquilo que verdadeiramente importa: trabalhar para o avanço moral e espiritual. A cada dia surgem mais e mais templos suntuosos, com capacidade para abrigar milhares e milhares de almas vazias e viciadas no automatismo, e por isso mesmo terceirizando aos outros a administração dos seus problemas, se afastando cada vez mais do seu interior e se ligando mais nas questões exteriores. Emmanuel nos aconselha a realizar as tarefas a que fomos chamados na esfera terrena, sempre com o espírito de cooperação, para contribuir com a evolução da humanidade e, consequentemente, estaremos também cooperando com a evolução da Terra. Mas é preciso acordarmos para a realidade de cada um de nós, que a missão na Terra não é nos atermos apenas às tarefas e comprometimento com o trabalho, mas nos atermos com as tarefas de evangelização, de evolução do campo moral e de iluminação do espírito. Porque a Terra para nós é campo de passagem, é morada provisória, e só levaremos conosco aquilo que realmente importa ao espírito. A nossa bagagem só estará preenchida daquilo que realmente importa ao espírito, do avanço moral e espiritual. Lógico que, consequentemente, teremos para adquirir o avanço moral e espiritual, trabalharmos intelectualmente, mas que não nos aprisionemos no avanço intelectual apenas para acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia, mas que estejamos atentos a utilizar todas essas ferramentas benéficas como conquista do espírito para também trabalhar no adiantamento moral e espiritual, que é processo contínuo a cada um de nós. Então, Emmanuel nos aconselha que não abandonemos o chamado de Jesus, que por meio de seu evangelho nos convoca à nossa edificação interior. Porque se nós estivermos atentos à edificação interior de nós mesmos, teremos facilidade de nos mantermos conectados com Jesus, alcançando equilíbrio para lidar
com as situações exteriores e não nos sentiremos mais perdidos, caminhando em torno de nós mesmos sem chegar a lugar algum. Hoje, a humanidade, infelizmente, nasce, vive e desencarna apenas com a visão exterior do mundo, sem sequer tomar conhecimento de que cada espírito está na terra de passagem e que cada um de nós estamos no processo contínuo de evolução em todos os aspectos da alma humana. Cabe a cada um de nós realizar este trabalho e não terceirizar esta função a outros. É um trabalho que nós temos que realizar em prol de nós mesmos. A pandemia nos trouxe a oportunidade de nos desligar um pouco deste mundo exterior e voltar o olhar para dentro de nós mesmos e ir de encontro ao nosso interior. E muitos perceberam que tudo o que haviam lutado para conquistar não pertencia à vida interior. Foi tudo para alimentar as nossas questões exteriores. Muitos de nós, ainda hoje, assustado porque não conhecia a ti mesmo. Novamente, amaldiçoamos a pandemia. Esquecemos de agradecer a Deus. O quanto a pandemia veio nos alertarmos para sairmos desse ciclo vicioso do automatismo e dar mais valor às questões humanas, às relações interpessoais. Primeiro, a pandemia nos ensinou a ter uma melhor relação com nós mesmos. Depois, serviu como escola de ter uma relação interpessoal com a nossa família. E depois, nos ensinou a valorizar menos as questões materiais. Um dado momento da vida percebemos de que precisamos de muito pouco para sobreviver. E hoje, novamente, a Terra se aquieta, mas as marcas, os ensinamentos positivos e negativos que a pandemia deixou em cada um de nós, será para nós oportunidade de avaliação contínua de como nós estamos administrando a nossa vida neste curto período que nós estamos passando aqui na Terra. Muitos de nós percebemos durante a pandemia que todas as nossas conquistas eram muito pequenas diante de tudo aquilo que a gente precisa fazer para conquistar valores que estarão seguindo conosco, valores morais que estarão abrindo portas e caminhos para a evolução do nosso espírito. Os momentos difíceis que nós passamos, diante da dor, do sofrimento, de assistir à passagem de vidas humanas importante para nós, deixou em nós o aprendizado de que esta doença foi democrática, nos fez pequenos e indefesos diante do desconhecido, atingiu tudo e todos. E nem mesmo possuindo os valores materiais a que corremos tanto para acumular, neste momento ficaram para trás, de nada serviram,
porque o Criador nos dá a oportunidade de olhar para a pandemia como uma ferramenta que nos cobra ao sentimento de razão, de olhar para dentro de nós, para o nosso interior, para aperceber o que é que eu ainda posso fazer para conquistar este equilíbrio interior. Muitas vezes, no campo da meditação, procuramos o espaço adequado, local cercado pela natureza, procuramos o cantinho mais distante da nossa casa para aquietar os nossos pensamentos, mas a nossa mente está viciada em trabalhar apenas para administrar as questões exteriores. E Jesus nos convida que aquietemos o nosso coração, independente do local e do espaço, para estarmos intimamente ligados ao nosso interior. E que ali o nosso espírito encontre na morada mental a casa sagrada de tranquilidade, de paz, o refúgio para irmos de encontro à nossa essência maior. E através desse equilíbrio, através do encontro com nós mesmos, vamos estreitando os laços com Jesus, com seu Evangelho, e desta forma encontrando a paz e o equilíbrio interior, para que esta paz e este equilíbrio reflita no nosso exterior. Hoje, cabe a cada um de nós trabalhar com olhos voltados para o futuro, mas não nos esquecermos de que devemos, mediante a colocação referente à pandemia, respeito aos que regressaram à casa maior, vitimados pela doença. Que nós, em respeito aos milhões de vidas que regressaram ao plano maior, busquemos o aprendizado constante que a pandemia deixou em todos nós. Que busquemos olhar para dentro de nós mesmos e construir valores imperecíveis para o nosso espírito, buscando no Evangelho de Jesus os caminhos que nós devemos seguir para que estes valores façam parte desta conquista tão importante da autoiluminação do espírito. Que valorizemos mais a nossa casa interior, local sagrado, refúgio abençoado do espírito, e vamos perceber que teremos mais facilidade através deste recurso da meditação, estar indo de encontro a Jesus, indo de encontro ao que realmente importa ao nosso espírito, sem deixar de lado as tarefas de cooperação no campo material, que também são importantes para a evolução da humanidade e evolução do nosso planeta Terra. Então, que nós encontremos paz, luz, harmonia no refúgio interior de nós mesmos. E assim teremos sempre facilidade de encontrar para um abraço amigo, para uma conversa sincera, o Mestre Jesus. É o que nós temos para acrescentar diante de uma mensagem tão rica, tão educativa a todos nós. E diante de todo esse abraço amoroso da espiritualidade, pedimos a Jesus para estar conosco no momento que vamos vibrar por todos aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo a Jesus que os nossos irmãos sejam assistidos nas necessidades materiais e espirituais. Pedimos a Jesus
para vibrar pelos companheiros de jornada ideal cristão, que estejamos atentos à administração do nosso tempo, que nós estejamos atentos a acolher tudo e todos e auxiliar os nossos irmãos para conseguirem entrar em contato com esse refúgio interior. Rogamos a Jesus pela nossa família, que todos sejam assistidos diante das necessidades materiais e espirituais. E agora apresentamos ao Mestre Jesus a nossa casa, a nossa família, que o nosso lar receba todas as oportunidades abençoadas de refazimento, das colunas de sustentação, que toda essa luz projetada no interior e exterior do nosso lar traga para nós frutos abençoados na semana vindoura de paz, luz, harmonia e oportunidade de trabalho para irmos de encontro ao nosso refúgio interior, estando de bem com nós mesmos, de bem com os nossos familiares e aproximando-nos cada vez mais de Jesus. E agora, no momento do passe, pedimos ao Mestre da Luz, aos benfeitores celestes, que toda a nossa família seja contemplada com essa chuva de bênçãos e pétalas iluminadas do mais alto que recai sobre a nossa cabeça. Que o passe seja para nós a chuva fresca, o bálsamo de alívio das aflições da alma, que possa limpar, lavar, asepsiar não só o corpo, mas o espírito, que traga energias revigorantes, revitalizantes, trazendo saúde, paz, luz, harmonia e equilíbrio para todos nós. Que a água, destinada a receber todas essas energias, seja imantada também com as energias salutares da terra, de seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Se torne para a nossa família o medicamento curativo das feridas do corpo e da alma, o bálsamo de alívio das aflições e o alimento do corpo e do espírito. Recebemos, Senhor, todas as dádivas do alto, que essas energias que recebemos agora contemplem as nossas plantas, os nossos animais, e vibramos agora por todos os lares, que todos os lares, neste momento, possa receber desta fonte fecunda e infinita a luz de bênçãos, de amor, de assistência que precisam. Que todas essas energias benfeitoras visite os lares que passam pela dor do luto, pela dor da fome, do desemprego, da moradia, a falta da moradia, pelos lares que passam pela dor dos seus entes queridos atados ao leito, pela doença, pelos flagelos do corpo e do espírito. Que todas essas energias alcancem os lares em conflito e que todos sejam reconstituídos desta fonte fecunda de luz infinita de amor, para que todas as famílias sejam contempladas, assim como a nossa família é contemplada com as tuas bênçãos e o teu amor. Vibramos pela nossa família universal, onde pulsa Jesus, um coração humano, que chegue a sua luz, preenchendo os corações de fé, luz, amor e esperança. E que sigamos trabalhando no processo conjunto de evangelização do nosso espírito, para que aprendamos a refugiar em nós mesmos, trabalhando para estar todos os dias em contato com a essência maior que é o nosso espírito, e de pensamento elevado, sentindo a presença amorosa dos benfeitores amigos que vieram conosco realizar o culto do Evangelho no lar, ofertamos ao Pai a oração abençoada que o Senhor nos ensinou, Jesus. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Maria, por essa fonte de bênçãos alcançadas por toda a nossa família.